Amém? Amém. Amados, olha aqui para mim. O povo de Israel vivia aprisionado e eles eram escravos. E eles viviam uma vida de escravo. Até que Deus levanta um homem chamado Moisés para ser o libertador daquele povo. Então Deus diz a Moisés que Moisés seria o homem que ia libertar o povo de Deus da escravidão. A Bíblia diz que Moisés era um homem de fala pesada, provavelmente ele era um homem gago ou alguma coisa assim. Então ele diz assim para Deus: Deus, como é que essas pessoas vão me ouvir? Porque ele não acreditou nele. Então Deus levanta Arão, para Arão estar junto com Moisés e ajudar Moisés nessa tarefa. E eles começam o que nós conhecemos, a história onde Deus começa a derramar 10 pragas sobre o povo do Egito. E essas pragas, elas vieram para que o povo de Deus pudesse ser liberto. Então você vai ouvir lá as pragas do gafanhoto, das rãs, dos piolhos, da escuridão, até que se chega na última praga. E qual era a última praga? A última praga seria que o anjo da morte passaria pelo arraial e mataria todos os primogênitos de cada casa e de cada família. Então Deus disse assim para eles: vocês vão pegar um cordeiro de 1 ano, e vocês vão assar esse cordeiro e vão preparar eles com ervas amargas. E se a sua família for pequena, você vai se reunir com outra para ajudar a outra, etc. E vocês vão pegar o sangue desses animais e vocês vão passar nos umbrais da sua porta. E quem tiver o sangue na porta da sua casa, o anjo da morte vai passar e ele não vai entrar nessa casa para matar o primogênito de cada família. Então o povo de Deus, eles pegam aquele cordeiro, eles matam o cordeiro, eles assam, preparam eles com ervas amargas. E eles então vão pegar o sangue desse cordeiro, eles vão passar nos umbrais da porta da casa. E a Bíblia diz que quando o anjo da morte vem, ele passa por cima daquelas casas. E isso foi chamado de Páscoa. Páscoa era uma noite onde um cordeiro seria morto, onde o sangue dele seria passado. E aonde tivesse o sangue, a morte passaria por cima. Então, Páscoa significa a palavra passagem. Que passagem é essa? A passagem do anjo por cima. Então, quando você estuda a palavra Peshá, ou Páscoa, ela significa passagem ou passagem por cima. Então, quando nós comemoramos a Páscoa, nós comemoramos a passagem. Que passagem? A passagem da morte para a vida. Por quê? Porque todos estavam condenados a morrer pelo anjo da morte. Mas aqueles que passaram o sangue do cordeiro não morreram, mas receberam a vida. Então, Êxodo capítulo 12, versículo 26. Os filhos desse povo começam a perguntar para os pais, e eles queriam saber o que é a Páscoa. Então eles perguntam: quantos seus filhos lhe perguntaram? Eles fizeram uma pergunta e perguntaram: o que significa esta cerimônia? O que significa a Páscoa?
E respondeu-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre, passagem por cima, passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou as nossas vidas. E quando matou os egípcios, então o povo se curvou em adoração. Então deixa eu te falar uma coisa que você precisa entender hoje. A Páscoa, para nós hoje, não é um dia no ano. Para nós, todo dia é uma Páscoa. Toda vez que você ceia é Páscoa. Porque você come do Cordeiro. Hoje nós comemoramos a Páscoa nessa data, porque foi uma data estipulada para isso. Mas nós cristãos, toda vez que você vai cear, ela é a sua Páscoa. Porque ela é comemoração, ela é a lembrança da passagem da morte para a vida. Você vai lembrar que o anjo da morte, ele ia passar sobre a nossa casa, ele ia passar sobre a nossa vida, mas nós passamos o sangue do Cordeiro e Cristo nos poupou da ira eterna e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então a Páscoa é uma data muito especial para nós cristãos. Por quê? Porque nós vamos lembrar que o verdadeiro Cordeiro, aquele que João, quando viu, disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi imolado desde a fundação do mundo. Quando Deus cria o mundo, Deus já separa um cordeiro para morrer por nós. E o nome desse cordeiro é Yeshua, Jesus, o Filho de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa. Dentro dessa Páscoa existem algumas figuras que eu preciso que você enxergue elas comigo. Tá bom? Por quê? Porque toda simbologia ela vai trazer uma lição para a nossa vida. E eu quero aproveitar essa noite que nós comemoramos a Páscoa para você entender algumas coisas, para nós entendermos melhor a Páscoa e podemos ser cada dia mais gratos a Jesus, porque Ele amou o mundo de tal maneira que se entregou por nós. E a Bíblia diz que Ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Amém? Então vocês se lembram da história, e a primeira figura que aparece nessa história é Faraó. Faraó era o homem que governava o Egito com mão de ferro, que aprisionava o povo de Deus e que botava aquele povo para amassar barro dia e noite. A palavra Faraó, no original, ela significa boca ruim ou boca má. Então deixa eu te falar uma coisa que você precisa começar a pensar nesse dia de hoje. A primeira coisa é cuidado com as pessoas que você anda, que da boca deles só saem coisas ruins, que só tem decretos ruins, que só tem palavras ruins. Por quê? Porque esse é o espírito de Faraó. O espírito de Faraó é um espírito de maldição, é um espírito de amaldiçoamento, é um espírito que lança decretos ruins. Por quê? Porque tudo que Faraó quer fazer de nós é escravos. Eu não sei se você já percebeu, mas eu vou te dar um exemplo. Sei lá, você responde à sua mãe, você briga com a sua mãe e ela solta uma palavra. Ah, você é isso. Aquela palavra sai como uma faca afiada e ela entra no seu coração e ela fere o seu coração. Porque esse é o espírito do Faraó. O espírito do Faraó é o espírito que vai ferir você através de uma palavra ruim. Onde ele vai tirar a tua identidade, onde ele vai tirar o teu caráter, onde ele vai tirar o seu destino, onde ele vai tirar a sua identidade. E você vai se tornar o quê? Um escravo. Olha como é incrível. A Bíblia diz que o povo de Israel,
eles eram numerosos, muito mais que o povo do Egito, mas eles não conseguiam se libertar. Por causa do quê? Por causa da mente faraônica, por causa da mente de escravo. Então, tudo que Faraó quer fazer comigo e com você é que nós sejamos escravos disso. Seja escravo de um sistema, seja escravo de uma palavra, seja escravo de uma religiosidade, seja escravo de um líder espiritual. A Bíblia diz que Cristo nos libertou para que verdadeiramente possamos ser livres. Então eu quero te falar uma coisa nessa Páscoa. A primeira coisa que você precisa começar a olhar e vigiar são com as pessoas que são como Faraó na sua vida e na minha vida, que querem nos parar através das suas palavras. Quem aqui de verdade nunca ouviu uma palavra de uma mãe, de um pai ou de alguém que você gosta, que meio que degrine você, que todo mundo já ouviu, né? E essas palavras fazem o que com a gente? Nos ferem. Então, o espírito do Faraó é o espírito que quer nos ferir através das palavras. Amém? A segunda coisa que você vai lembrar dessa Páscoa é que ele fala que nós precisamos passar o sangue nos umbrais das portas. A Páscoa, você precisa lembrar que ela é um lugar de passagem. Que passagem é essa? Da morte para a vida. Então deixa eu te falar uma coisa. Toda porta, preste atenção nisso, toda porta, ela é um portal espiritual. Vou te dar um exemplo. Você está passando na rua e você está na atmosfera da rua. Você passou por uma porta, você entra em um bar. Você passou por uma porta, você entra numa igreja. Você passou por uma porta, você entra num prostíbulo. A porta, ela não é só uma porta. Ela é um portal que muda a atmosfera, que muda o ambiente, que muda a presença e que muda muitas coisas que talvez nós não percebemos. Por isso, quando Jesus manda passar o sangue nos umbrais, ele vai dizer assim, olha, você precisa saber aonde você entra, aonde você sai, mas principalmente quem entra e quem sai da sua vida. É nesses lugares que nós precisamos vigiar. Jesus está dizendo, olha, na Páscoa, se lembre de uma coisa, vai haver muitos portais na sua vida. Veja em quais você entra. Procure lugares onde tem o sangue de Jesus. Quantos lugares que nós vamos? Vou te dar um exemplo. Sei lá, tem uns 2 anos, eu fui em Itacaré. E fui lá para passear. E quando eu cheguei na praia de Itacaré, que eu entrei, eu comecei a me sentir mal. Por causa do peso do ambiente. Vou te dar um exemplo melhor. Como é que eu falo isso? Cheguei na Itália e eu fui lá no Vaticano. Quando eu passei pela porta, eu comecei a querer vomitar e não conseguia parar de querer vomitar. Então, uma porta muda ambientes. Uma porta muda lugares. Uma porta muda destinos. Uma porta que você entra em lugares errados pode te levar para a droga, pode te levar para a prostituição, pode te levar para o pecado. Então, deixa eu te falar uma coisa. Páscoa é um lugar de nós pensarmos. Quem tem entrado primeiro na porta do meu coração? Jesus disse assim, eu estou à porta e bato. Talvez você não saiba, mas o teu coração tem uma porta. E na porta desse coração, Jesus está batendo e dizendo, ei, eu bato na tua porta.
Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Então, eu quero te fazer essa pergunta hoje. Quem tem entrado pela porta do seu coração? E a segunda coisa é, você tem passado o sangue de Jesus na porta do seu coração? Para que o anjo da morte não entre nele? O terceiro símbolo é o cordeiro, que teria que ser um cordeiro de 1 ano, teria que ser sem mancha, sem mácula, sem rugas, e teria que ser morto, assado, para que nós possamos comer dele. Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. E ele está dizendo que nós precisamos comer dele. E a Páscoa nos lembra que nós precisamos comer de Jesus, nos alimentarmos do Cordeiro. Então, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando você vem para o culto, quando você vem para o nosso ajuntamento, você precisa ter uma coisa na sua mente. Você não veio assistir um culto, você veio comer desse culto. Você veio alimentar o seu espírito. Então, quando você vem para o ajuntamento, você precisa vir com uma consciência: hoje eu vou comer. Então, você não vem ouvir uma boa palavra, você não vem ouvir o pastor Marco Aurélio, você vem se alimentar, e alimentar o teu espírito, fortificar o teu espírito. Comer do Cordeiro. Por isso, você vai ouvir aqui, sei lá, 10 vezes a pessoa contando a história de Davi, 20 vezes, sei lá, contando a história de Sansão, e isso sempre vai te alimentar. Porque você não vem para aqui ouvir, você vem para aqui comer. E o meu desejo, o meu anseio é que toda vez que você venha para esse ajuntamento, você saia daqui saciado. Amém? A outra figura que eu queria que você pensasse era no Egito. Eles estavam presos no Egito. E Egito significa lugar apertado ou difícil de passar. Então deixa eu te falar uma coisa. Muito cuidado com os egitos que você tem andado. A Bíblia diz que há caminhos que parecem de vida, mas que no final são caminhos de morte. A Bíblia diz que há caminhos que parecem bons, mas no final são caminhos que vão nos levar à morte. Há lugares que parecem bons, mas não são. Há amizades que parecem boas, mas não são. Há conselhos que parecem bons, mas não são. E tudo que eles querem fazer é o quê? É te aprisionar. No Egito. Quantas vezes você está vivendo um problema e você fala assim: olha, eu não aguento mais. Eu estou me sentindo sufocado. Por quê? Porque o espírito do Egito é sufocar você. Porque o significado dele é um lugar apertado. Quem já se sentiu assim? Você só tem uma palavra para dizer. Você fala assim: ó, eu só quero fugir. Eu quero sumir. Não é assim? Eu já pensei nisso. O Egito, ele vem para nos prender, não é só nos prender, mas é nos prender em um lugar apertado, onde a gente se sente sufocado, onde a gente se sente sem saída. E é tudo isso que o inimigo quer fazer com a gente. Sabe o que é o incrível? Que o Egito, ele era conhecido pelos seus cavalos. E os cavalos falam de força e poder. O Egito é um lugar que ele vai te oferecer poder.
Ele vai te oferecer força, Ele vai te oferecer grandeza. Mas tudo que Ele vai fazer com você é te apertar. Então deixa eu te dar um conselho hoje, amados, nessa noite de Páscoa. Cuidado. Cuidado, porque há caminhos que parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Amém? E o último ingrediente que eu quero que você pense dessa Páscoa é por que tinha que ter ervas amargas. Porque Jesus estava dizendo que você ia comer do cordeiro, mas que não seria fácil. Que a vida cristã não é uma coisa fácil. Que na vida cristã você vai comer muita coisa amarga. Você vai provar de coisas que você talvez não queria comer, mas que era necessário você comer. Quantas coisas eu e você passamos na vida que nós não queríamos passar, que nós não queríamos viver. Quantas pessoas me procuram por semana, dizendo, pastor, eu vivi isso na minha vida, eu vivi aquilo, eu vivi outro. E cada dia eu escuto histórias que eu achava que eu nunca ia ouvir na vida, e eu acabo ouvindo. Porque as pessoas provaram de ervas amargas. Então Jesus disse assim, olha, no mundo tereis aflições. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe cristianismo sem dificuldade. Jesus nunca nos prometeu nos livrar das coisas difíceis da vida. Esse cristianismo que pregam dizendo e contra isso, ele não é bíblico. O verdadeiro cristianismo é que você vai passar pelo fogo. Você vai cair nas covas dos leões. Qual é a diferença? É que Cristo estará conosco em todos os lugares. E isso faz toda a diferença. Então deixa eu te continuar contando a história. Então Deus envia o seu cordeiro, que é Jesus. E ele anda aqui na terra. E ele começa a separar os seus discípulos. E quando ele estava perto do dia da sua morte, e a Bíblia diz que quando ele estava perto da Páscoa, ele reúne os seus discípulos para cear. Então a Bíblia diz que ele pega o pão, ele parte, ele bebe do cálice, e ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Então Pedro diz, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor lave os meus pés. E o Senhor fala para ele, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte no meu reino. Então, ele chama Judas, ele abraça Judas, ele beija Judas e ele diz assim, amigo, faça o que precisa ser feito. Judas sai e Jesus parte para o Getsemane. E ele vai orar no Getsemane. Getsemane significa lugar da prensa. Deixa eu te falar uma coisa. Todos nós vamos passar pelo nosso Getsemane. Todos nós vamos ser prensados. Getsemane significa o lugar da prensa, onde a azeitona será prensada para extrair dela o melhor azeite. Deixa eu te falar uma coisa, você nunca vai produzir um azeite bom se você não for prensado. Então Jesus vai para o Getsemane e ele vai orar. E ele chama Pedro, João e Tiago. E sobem, ele deixa os três e ele sobe mais. E durante 3 vezes Jesus volta e eles estão fazendo o quê? Dormindo. E Jesus disse assim, vocês não podem velar comigo nem por 1 hora. E Jesus sobe de novo para orar. E a Bíblia diz que ele começa a ser constrangido de tal forma que ele começa a suar gotas de sangue.
Por quê? Porque ele estava sendo esmagado, espremido por nós. A Páscoa vai nos lembrar que Jesus foi esmagado em nosso lugar, moído em nosso lugar. Então Judas chega, beija ele, e ele é conduzido preso. Ele é apedrejado, ele é chicoteado, ele é cuspido, ele é humilhado. Levam Jesus para a cruz. E naquela cruz Jesus morre. E a Bíblia diz que ao terceiro dia, ele ressuscita. Essa é a nossa Páscoa. É a passagem da morte para a vida. Essa é a nossa Páscoa. Lá em Coríntios diz que quando um morreu, logo todos morreram. Mas quando ele ressuscitou, todos nós ressuscitamos com ele. Abra comigo João capítulo 20, versículo 25. João, capítulo 20, versículo 25. Jesus tinha ressuscitado. Ele já tinha aparecido para alguns discípulos. Ele já tinha aparecido lá no caminho de Emaús. E então eles começam aqui uma conversa. E a conversa é assim. Os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não vir as suas marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão ao lado, eu não crerei. Segura que nós vamos continuar lendo. Aqui quem está falando é Tomé. As pessoas começam a falar para Tomé: Tomé, nós vimos Jesus, ele ressuscitou. Ele é o verdadeiro Cordeiro Pascual. Ele morreu na sexta, ressuscitou no domingo para nos dar uma nova vida e um novo coração. Ele fez a passagem da morte para a vida. E Tomé disse assim: eu não acredito. Eu só acredito se eu ver o quê? As suas marcas. Versículo 26. E uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam ali outra vez, e Tomé com eles. E apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Deixa eu te falar uma coisa. Se uma porta trancada não pode parar Jesus, o que é que vai parar ele? E a Bíblia diz assim: Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com todos. E Jesus olhou para Tomé e disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a minha mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. E disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então ele disse: porque viu, você creu? Felizes são os que não viram, mas creram. Deixa eu te falar uma coisa que eu quero que você entenda nessa Páscoa. Jesus morreu e ele ressuscitou para nos dar uma nova vida e para nos dar um novo coração. Mas ele não vai tirar suas marcas. E ele não vai tirar suas cicatrizes.
E ele começou a mostrar por ele que apesar de ele ter morrido, e apesar de ele ter ressuscitado, ele continuava com as suas cicatrizes. Deixa eu te falar uma coisa que você precisa entender nessa Páscoa. As suas cicatrizes, elas não são para te destruir, mas elas são para te fortalecer. As suas cicatrizes são para fazer de você um homem e uma mulher mais forte. As suas cicatrizes estão aí para fazer de vocês homens e mulheres experientes no assunto. Tem muito Tomé que não acredita em restauração da homossexualidade. Tem muito Tomé que não crê que um assassino pode ser restaurado. Tem muito Tomé que não acredita que um bêbado pode ser restaurado. Tem muito Tomé que não acredita que um pedófilo pode ser restaurado. Mas Jesus veio mostrar para mim e para você nessa Páscoa que nós podemos ter cicatrizes, mas Ele não quer que a gente esteja doente. Jesus veio, Ele quer nos mostrar nessa Páscoa que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele quer nos sarar. Ele quer nos restaurar. Ele quer que a gente coma do Cristo. E que as ervas amargas estejam lá. Mas elas não vão definir quem nós somos. Elas não vão definir quem você é. Quem vai definir quem você é a sua identidade no Cordeiro. Quem vai definir quem você é quem você decidiu comer nessa Páscoa. Paulo diz assim: a quem mais você obedece, a esse você serve. Alguns filósofos dizem assim: olha, você é o que você come. E se você come muito dessa palavra, você vai se tornar a palavra. Então não seja definido pelo que as pessoas dizem. Não seja definido pelo espírito de Faraó. Não seja definido pelo espírito do Egito. Mas seja definido por aquilo que Jesus diz sobre você. E Ele quis nos mostrar que ainda que você tenha cicatrizes, você não é o que a cicatriz diz. Você é uma nova pessoa. Jesus, Ele tem as cicatrizes para nos mostrar o que Ele passou por amor de mim e de você. Paulo chama isso de o escândalo da graça. O escândalo da graça. Não existe um escândalo maior do que você ver as cicatrizes, mas não ver mais a enfermidade. E você pode dizer assim: eu estou sarado. Eu estou curado. E o castigo que me traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Páscoa está dizendo que Deus está chamando um povo sarado. A Páscoa está dizendo que Jesus está levantando um povo curado para Ele. Tem cicatrizes? Tem muitas. Porque nós provamos das ervas amargas. Mas nós também comemos do Cordeiro. Talvez você ouviu palavras como o espírito de Faraó que eu falei no início, que denigriram tua identidade, que denigriram quem você é. Talvez você passou a vida inteira vivendo nesse espírito do Egito, sentindo aprisionado, sufocado. Mas Jesus veio nos chamar para nos libertar e nos passar da morte para a vida. As feridas de Jesus não são a palavra final. É a ressurreição dele que é. As suas feridas não são para sua vergonha,
mas elas são para a glória de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Não importa se você foi abusado. Não importa se você foi rejeitado. Não importa se você foi abandonado. Jesus vai curar. E Ele só vai deixar as cicatrizes. Para que você veja, lembre. Mas agora, principalmente, para que através das suas cicatrizes, você ajude outros a vencer as suas feridas. Olha aqui para mim. E eu quero que você entenda isso nessa Páscoa. As suas feridas não estão aí para te matar. Elas estão aí para te dar vida. Essa semana eu mandei uns vídeos para Josi. Cadê Josi? E aí Josi disse assim para mim: velho, tu quer me acabar? Eu disse: não, eu quero te levantar. Eu disse assim para ela: Josi, quantas pessoas estão lá e fora precisando ouvir a tua história? E eu quero te fazer essa pergunta hoje. Quantas pessoas lá fora precisam ouvir o que você viveu? Precisam ver as cicatrizes que estão na sua vida para ver Cristo em você. Quantas pessoas que estão lá fora que não tiveram um pai, que não tiveram uma mãe, que não tiveram uma família e que acham que a sua vida não tem esperança. E porque não conheceram deste Cordeiro Pascual, estão perdidas. E sabe qual é o mais incrível da dor? Que quando você tem uma dor, você acha que a sua dor é a pior dor do mundo. E que ninguém tem uma dor pior do que a sua. Então sabe o que é que Jesus fez? Jesus disse assim: eu vou sentir a pior dor do mundo, para que você saiba que se eu suportei, eu também posso te curar. Toda dor que você tiver, você vai achar ela em Jesus. Abra comigo Isaías capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Quem achou aí, fala amém. Versículo 3. O profeta Isaías, ele é um profeta messiânico, ele vai falar de Cristo. Jesus nem sonhava em vir no mundo aqui, as pessoas nem sonhavam em Cristo vir, e ele já estava escrevendo sobre Jesus. E ele vai dizer assim, e ele vai começar a descrever Jesus, e a passagem dele da morte para a vida. Ele vai dizer assim, olha, ele era o quê? Desprezado. E ele foi o quê? O mais rejeitado. Segura aí, continua lendo. Se você acha que você já foi desprezado, Jesus foi mais. Se você acha que você foi rejeitado, a Bíblia diz que ele foi o mais rejeitado de todos. O mais rejeitado entre os homens. Ele foi conhecido como que? Homem de quê? Homem de dores. E a Bíblia fala assim, ó, ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é sofrer. Segura, continua lendo. Ele foi desprezado. Não é que ele foi rejeitado. O texto diz que ele foi o homem mais rejeitado. Ao ponto de ele ser expert em sofrimento. E ele continua. E como um de quem os homens escondem o rosto. Presta atenção, as pessoas olhavam para Jesus. E elas queriam fazer o quê? Esconder o rosto dele.
Ele era desprezado. E dele ninguém fazia caso algum. Olha aqui para mim, eu vou continuar lendo. Rejeitado, desprezado, viravam o rosto para ele. A Bíblia diz que ele não era de aparência bonita. Quantas pessoas se olham no espelho e se acham a pessoa mais... Jesus disse assim: ei, eu me senti pior que você. Depois de Jesus viver todo esse pacote, ele continua, dizendo assim: certamente, ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós, ele vai falar agora de nós, todos nós andávamos desgarrados, perdidos como ovelhas. Cada um se desviava do seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 10. Todavia o Senhor se agradou em esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Se você acha que você já sofreu, você não imagina o que Jesus passou. Vamos continuar lendo. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Deixa eu te falar uma coisa. O Cordeiro Pascual, Jesus, ele sofreu todos os tipos de dores, seja rejeição, seja desprezo, seja abandono, seja vergonha, seja palavras de maldição, seja cruz. E se você acha que tudo isso estava difícil, a Bíblia diz que o Senhor pegou todo o pecado da humanidade e esmagou Jesus com os nossos pecados. Você já pensou uma pedra de 50 toneladas caindo em cima de você? Você sendo esmagado? A Bíblia diz que Jesus, ele não foi apertado, ele foi esmagado pelos nossos pecados. Para quê? Para que você não carregue mais as dores, só as cicatrizes. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei o que você tem vivido nesses dias. Eu não sei o que você tem passado na sua vida. Mas Jesus quer curar o seu coração. Mas o Cordeiro de Deus quer trazer vida onde há morte na sua vida. Ele quer ressuscitar os seus sonhos. Ele quer ressuscitar a sua alegria. Mas principalmente, Ele quer ressuscitar a alegria da salvação no seu coração. Gálatas capítulo 6, versículo 17.
Gálatas capítulo 6, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus teve marcas. Paulo teve marcas. Todos os apóstolos tiveram marcas. Mas isso não quer dizer que eles estavam feridos. Você pode hoje carregar as suas marcas, mas você não precisa estar ferido. Porque o Cordeiro de Deus morreu para nos sarar. Morreu para nos restaurar. Morreu para nos dar vida. E vida em... Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você olhasse para dentro de você hoje. Olhe para dentro do seu coração. E eu quero que você olhe agora para o seu passado, para a sua história. Olha para dentro de você, mas olha lá para trás. Olha para dentro de você. Quantas coisas você já passou? Quantas coisas você já sofreu? Quantas palavras de maldição você já ouviu? Quantas vezes você pensou em jogar tudo para cima e sumir, desistir? E você disse assim: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Quando você ouvia aquelas palavras, o que você sentia? Quantas vezes você pensou em se matar? Em tirar a sua vida? Mas eu quero te falar hoje, nessa Páscoa, que Jesus quer tirar as suas feridas. E Ele quer sarar as suas dores. Ele quer restaurar o seu coração. Ele quer sarar a sua vida. Olha para dentro de você hoje. Como é que você está de verdade? Como é que você está quando ninguém está olhando? Como é que você é de verdade? As pessoas te veem alegre, felizes na internet. Mas você de verdade, o você real, aquele que só você e Jesus conhecem, como é que ele está? Talvez você esteja vivendo uma vida até dentro da igreja, mas aprisionado ao Egito. Aprisionado às palavras de Faraó. Talvez você esteja aprisionado pela rejeição, pelo abandono. Talvez você esteja passando a sua vida inteira, como muitos que eu conheço, dizendo assim: eu procuro um pai, eu procuro uma mãe, eu procuro alguém que me ame. Como é que você está? Sabe? Olha para dentro de você hoje. Aquele Jesus, Ele está aqui hoje. E Ele quer mostrar as cicatrizes dele para você. E Ele está dizendo: ei, não importa você ser como Tomé. Eu quero mostrar as minhas cicatrizes. Porque eu não tenho mais dores. Eu só tenho cura para te dar. Eu só tenho um bálsamo de Gileade para passar no seu coração. Para passar nas suas memórias. Para passar na sua história.
Olha para dentro de você hoje. Que marcas você tem trazido nessa Páscoa? As marcas do Cordeiro? Ou as marcas que o mundo fez em você? Talvez você esteja dizendo dentro de você: mas o pastor não sabe o que eu já vivi. Mas o pastor não sabe como foi duro e difícil o que eu vivi. Mas eu quero te falar hoje, Jesus viveu muito pior que você. E Ele venceu a morte. E Ele venceu as trevas. E Ele ressuscitou.